pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Saudável. Eu me chamo Gilberto Castro e hoje nós vamos falar sobre ativos imobiliários. Eu tenho certeza que se você pedisse um conselho de investimento a seus pais e avós, muitos deles diriam: invista em imóveis, certo? Alguns até acrescentariam com a seguinte frase: filho, se uma bomba caísse na sua casa, o terreno ainda seria seu, ou seja, um excelente investimento. Mas existe um problema nisso tudo. Investir em imóveis requer desprender uma quantia muito alta de dinheiro e, muitas vezes, entrar em financiamento que faria com que você pagasse 2 ou até 3 vezes a mais o valor do imóvel. Só que hoje nós podemos contar com aquilo que a gente chama de fundos imobiliários. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem com a gente! Giba, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são recursos financeiros oriundos de cotistas destinados à aquisição de ativos imobiliários. Estes fundos podem estar relacionados à aquisição de prédios comerciais, hotéis, hospitais, shopping centers, galpões logísticos, uma série de empreendimentos que pode te render dividendos todos os meses. Giba, para tudo, volta um pouco. Complicou. O que são dividendos? Dividendos nada mais é do que um aluguel mensal que você recebe por cota investida em um determinado fundo. Quando a gente fala em ações, cada vez que a gente compra uma ação de uma determinada empresa, nós somos acionistas. E quando a gente fala em fundos imobiliários, quando a gente compra uma cota, nós somos cotistas. Mas onde eu posso comprar um fundo imobiliário? Assim como as ações, os fundos imobiliários eles são negociados em bolsa de valores. Embora seja um investimento de risco, a volatilidade dele em relação às ações é menor. Talvez por isso seja a porta de entrada para muitos investidores na bolsa de valores. Você deve estar se perguntando se, assim como as ações, os fundos imobiliários também têm um certo risco, que tipo de análises eu posso fazer para minimizar as chances de perca? E é agora que a gente vem para a tela do meu computador. Vamos lá! Bom, pessoal, agora que a gente veio para a tela do meu computador, a gente vai começar a metodologia de análise de um fundo imobiliário. Uma das ferramentas que eu utilizo é esse site aqui, o Funds Explorer, e o link dele vai estar na descrição do nosso vídeo. O site te permite ter acesso a todos os fundos imobiliários listados na bolsa. Ele também te permite fazer uma análise muito mais detalhada em relação a um fundo imobiliário, que é o que a gente vai fazer agora com o HGLG11, que é um fundo imobiliário do setor logístico. Eu normalmente procuro investir em fundos imobiliários cujo patrimônio líquido é superior a uns bilhões de reais, por 2 motivos. O primeiro é porque ele não sofre com pequenas oscilações de mercado, e o segundo é por conta da qualidade da gestão. Outro indicador importante é o Dividend Yield, que é um indicador que diz o quanto que você vai ter de retorno por cota investida. Essa daqui é uma das partes importantes para quem quer começar a investir em fundos imobiliários. Aqui a gente vai identificar os dividendos pagos pelo HGLG11. No último período, agora dia 15/5, ele realizou um pagamento de 0,78 centavos por cota, ou seja, 0,78 por R$ 179,05 centavos. Nos últimos 3 meses, a soma dos dividendos pagos foi de R$ 2,34. Nos últimos 6, R$ 4,68. Um indicador importante para quem trabalha com fundo imobiliário e quer receber valores todos os meses na conta é entender a periodicidade de pagamento desse fundo. Nesse caso, a gente percebe que todos os meses houve crédito de dividendo. Uma simulação legal que o site já traz para a gente em relação ao HGLG11 é como seria a aplicação de R$ 50 mil em relação à poupança e ao fundo imobiliário. E aqui a gente leva um susto, porque se a gente tivesse aplicado R$ 50 mil na poupança, no final de 12 meses nós teríamos R$ 52.282,40, ao passo que se nós tivéssemos investido a mesma quantia no fundo imobiliário, o retorno teria sido de R$ 61.890,74. É um indicador super importante para quem investe em fundo imobiliário também. De rendimentos, ou seja, aqueles dividendos que a gente recebe todos os meses, o valor seria de R$ 2.768,61 e a valorização do fundo seria de R$ 59.122,14, ou seja, 420% em relação à poupança. Vacância. Talvez esse seja o indicador mais importante para quem quer começar a investir em fundos imobiliários. Vacância, no caso da vacância física, nada mais é do que o percentual de desocupação em relação ao imóvel como um todo. E no caso de vacância financeira, é o percentual de falta de pagamento em relação ao montante que você teria se todo aquele imóvel estivesse alugado. Quanto maior a vacância, menor é o índice de dividendo normalmente. Então esse é um indicador importantíssimo para quem quer fazer a análise de um imóvel. Você já sabe um pouquinho da metodologia de análise de um fundo imobiliário,
eu vou te trazer para uma planilha para a gente fazer algumas simulações em relação aos fundos imobiliários. Eu escolhi 3 fundos imobiliários aqui e vou investir um valor de R$5.000 em cada um deles, para a gente ver o quanto a gente teria de retorno mês a mês em relação aos últimos fechamentos apresentados pelo Funds Explorer. Ou seja, com R$15.000 eu teria um retorno mensal de R$78. Quase a gente compraria mais uma cota do BCFF11 e a gente compraria praticamente 7 cotas do MXR11. E é aqui que a mágica acontece, né? Quando você consegue, através do retorno que você tem investido, comprar novas cotas de fundo imobiliário. E com isso comprar novas cotas, comprar mais cotas, e daqui a um tempo você vai conseguir ter a sua independência financeira. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. É o primeiro vídeo do nosso canal. Se vocês tiverem alguma dica para dar, por favor, escreva aqui nos comentários. Sigam a gente no canal. Sigam a gente na página do Instagram. Uma simulação muito legal lá de como seria você financiar um imóvel ou investir o valor num fundo imobiliário. É muito bacana, vale a pena ler e vocês vão se assustar com os números que a gente colocou. Bom, eu queria agradecer vocês terem assistido o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem com Deus.